A pergunta que não quer calar. Toy Story precisava de um quinto filme ou a Pixar mexeu em algo que já estava perfeito? E aí, meus jovens, beleza? Bruno Biagi falando e sejam bem-vindos ao meu canal G84 Nerd, onde nós falamos aqui de filmes, de séries, de jogos, sempre trocando uma ideia com vocês aqui, colocando a minha opinião, querendo ouvir a opinião de vocês. Então, desde já eu já adianto para vocês colocarem os comentários de vocês aí sobre Toy Story 5. Vou falar sobre ele aqui com vocês, sem spoilers, sem entregar nada da história, mas só trocando uma ideia aí sobre como foi a minha experiência acompanhando o filme direto da minha nova caverninha. E vamos falar sobre isso agora, beleza? Então vamos começar direto, já tocando em um dos pontos mais sensíveis, talvez, se não mais sensível, que é justamente Toy Story 4 já tinha encerrado bem a história? Era necessário o Toy Story 5? E eu já adianto para vocês, não era necessário um Toy Story 5. Porém, contudo e todavia, eles fizeram com grande categoria o Toy Story 5. Muito melhor do que Toy Story 4, com uma história muito melhor desenvolvida e aproveitando um gancho que não era um gancho assim tão explícito nos filmes anteriores, porém eles utilizaram de uma maneira maravilhosa esse gancho para poder encaixar essa história e criar todo o plot desse filme. Um dos maiores medos que eu tinha quando eu vi o trailer do filme era que a Disney estivesse fazendo esse filme só para levantar uma grana a mais. Afinal de contas, nos últimos anos, com toda aquela questão woke, a Disney tomou muito prejuízo e precisava dar uma reforçada no caixa. Fora o investimento comprando estúdios que eles fizeram também. Mas o filme pode até ser com o objetivo de ganhar dinheiro, mas eles não fizeram o filme apenas para ganhar dinheiro. A história é bem desenvolvida, a existência do plot é bem justificado e, na minha concepção, valeu muito a pena esse filme. Vamos falar da proposta do filme aqui. A proposta, como vocês já viram no trailer, é justamente o embate entre brinquedo e tecnologia. Eu tenho 2 filhos, um de 13 e um de 11 anos, e eu vivo com eles até hoje essa mudança, esse embate entre brinquedo e tecnologia. E a ideia de abordar isso nos dias de hoje foi excelente, porque eles pegaram um tema que é muito recente e que a maioria das famílias, se não todas, estão vivendo no dia a dia da sua casa, que é as crianças cada vez mais presas na tela de celular, de tablet, computador, televisão com os videogames e deixando os brinquedos ali meio de lado. Agora, falando dos personagens, nós temos um ponto aqui onde a gente já entra numa certa polêmica. Eu vi algumas coisas em alguns sites, em alguns canais na internet, falando justamente sobre essa questão woke que eu falei agora há pouco, de que eles estavam jogando protagonismo para Jessie, meramente para poder passar para a mulher o protagonismo do filme. E eu adianto para vocês, cara, se a Disney fez alguma coisa woke nesse filme, dessa vez ela fez da maneira que eu considero correta. Delicado, sensível, tá ali. Você pode até falar que tem alguma questão woke ou não ali e tal, mas nada que incomoda ou atrapalha a história. A Jessie é a protagonista do filme e o motivo e a maneira com que esse bastão é passado para ela é totalmente explicado, justificável e compreensível. O Woody participa do filme, ele tem a sua importância na história, mas fica claro que o protagonista do filme ali é a Jessie. Os novos personagens que aparecem, que são ligados à tecnologia, eles cativam e conquistam o público e entregam a parte deles da história de forma bastante divertida e complementar. Então eles conseguem juntar no filme não só o contexto a disputa entre o brinquedo e tecnologia, mas também os antigos brinquedos com os novos brinquedos, o antigo e o novo, com muita maestria, e funciona muito bem a união desses personagens. Agora vamos falar do visual do filme. A Pixar acertou demais nesse filme, porque eles conseguiram passar uma dose ainda maior de realismo na animação, mas sem tirar o espírito do que é a animação do Toy Story. Em contraste ao que o pessoal tem criticado, por exemplo, no caso do Shrek, em Toy Story eles melhoraram muito o visual do filme e está muito bonito de se ver e valendo muito a pena. Outro aspecto que sempre foi presente na franquia Toy Story é o humor. E nesse filme, novamente, eles acertam muito bem as doses de piada,
nos momentos certos, nas oportunidades corretas, de maneira que cativa a família, funciona para crianças, funciona para adultos. As piadinhas são bem trabalhadas, são bem desenvolvidas, e tem momentos do filme que são simplesmente geniais, principalmente no que diz respeito a essa questão do que eu falei agora há pouco, do novo e do antigo. E eles pegam alguns ganchos ali que eu não quero mencionar, não quero correr isso aqui de dar spoiler, mas que é simplesmente genial. E o humor do filme continua sendo fiel ao que sempre foi o espírito da franquia Toy Story. Como vocês perceberam no trailer, o filme ele busca fazer uma crítica ou uma reflexão sobre essa questão da tecnologia na vida das crianças. E o filme não traz isso em excesso, traz isso na medida certa, justamente para fazer com que os pais pensem bem nessa questão, porque a tecnologia é uma coisa que a gente não pode fugir. O avanço tecnológico, o desenvolvimento tecnológico no mundo é uma coisa que é real e vai acontecer cada vez mais, e naturalmente vai abranger as crianças também, vai abraçar as crianças. Então não tem como fugir do avanço tecnológico, mas isso não quer dizer que as antigas brincadeiras, os antigos jogos, as brincadeiras com os brinquedos precisam ser necessariamente deixadas de lado por causa disso. E é esse o aspecto que o filme vem, essa reflexão que o filme vem trazer. Outro ponto é a nostalgia, mas o filme não vive de nostalgia. Como eu falei para vocês, ele pega um gancho muito bom deixado do segundo filme e ele utiliza esse gancho para trazer várias conexões a momentos anteriores ao filme, anteriores à franquia, à saga do Toy Story. E eles aproveitam esses momentos de maneira simplesmente genial. Tem um momento especial assim, cara, que é um destaque pro Buzz. Eu só vou dar essa dica para vocês. A palavra-chave aqui é o Buzz. E vocês vão entender quando vocês assistirem o filme. Abordando de novo sobre o protagonismo da Jessie, eu acho que cada personagem ali da franquia merece cada vez mais o protagonismo. Mas a Jessie, ela tinha um gancho ali que não tinha, para ser sincero com você, assim, não tinha necessidade deles terem corrido atrás desse gancho. Porém, eles pegaram esse gancho para fazer a história do filme e eles trabalharam esse gancho muito bem. Então, a equipe de roteiristas está de parabéns por ter aproveitado tão bem esse gancho para desenvolver o filme. E é incrível como que a Pixar consegue emocionar tanto adulto quanto criança quando ela resolve fazer um trabalho que seja para agradar a família. Esse é o espírito da Disney que se perdeu nos últimos anos. Criar produtos, filmes, histórias, séries, enfim, que atinja a família, que alcance a família de forma a pegar adulto, criança, sem ficar colocando valores, ideologias ou qualquer outras coisas que vai causar um mal-estar nos pais quando assistir com os filhos ou qualquer outra coisa assim. Em Toy Story 5, eles mostraram que eles ainda sabem fazer isso quando eles querem fazer. Então, Disney, por favor, Disney Pixar, daqui pra frente, voltem a fazer aquilo que vocês fazem de melhor, que é contar boas histórias que nos faz rir, que nos faz chorar, que nos faz pensar, porque Toy Story tem tudo isso. Agora, dentro desse contexto, esse Toy Story deveria ser o último filme? Eu saí do filme, do cinema, honestamente, querendo um 6. Eu acho que assim, se eles não fizerem o 6, tá de bom tamanho. A história tá toda contada, tá toda desenvolvida. Tá beleza, a franquia tá legal. Mas se eles fizerem o 6, depois do que eles realizaram nesse filme, eu falo pra vocês, eu vou assistir de coração aberto, com a maior alegria, e vou levar meus filhos de volta, e eu tenho certeza que eu vou me divertir bastante. Agora, já para a gente ir encerrando, vamos só colocar uns pontos aqui que eu acho interessante comentar de comparação com relação, por exemplo, a Toy Story 4. Toy Story 5 é bem superior ao 4. Aquela questão do medo que eu tinha de ser um filme só para arrecadar dinheiro, o Toy Story 4, sim, ele tinha uma história que você via nitidamente que foi desenvolvida ali só para levantar grana. Era uma franquia que dá grana e eles precisavam levantar grana. Para mim teve um gostinho especial porque foi o primeiro filme que eu levei os meus filhos no cinema para assistir. Mas a história do Toy Story 5 é muito superior à do 4. Porém, para mim, se eu fosse fazer um ranqueamento da franquia, o Toy Story 3 ainda seria o primeiro filme, o melhor. Seria o 3, eu colocaria o 5 em segundo, depois o 2, o 1 e por último o 4.
E aí, pra gente fechar esse vídeo, então, eu quero dizer pra vocês que valeu a pena a Disney Pixar ter voltado para esse universo do Toy Story, fazendo da maneira que eles fazem de melhor, que é entregando um produto que alcança toda a família. E eu gostei demais, foi uma experiência maravilhosa, ainda mais que eu fui assistir com a minha esposa e com os meus filhos. E eu quero dar uma nota 10 para esse filme. Vou dar 10. Porque, como eu falei para vocês, eu sorri, eu ri, eu chorei, eu pensei. E foi todos os sentimentos que eu sempre senti de melhor, tudo que eu sempre vivi de melhor na franquia Toy Story, eu consegui viver nesse filme de novo com a minha família. Então, Disney Pixar, parabéns pelo acerto, nota 10 para vocês. E agora eu quero saber de vocês, vocês já assistiram o filme? Se vocês assistiram o filme, coloquem aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês não assistiram o filme ainda, coloquem aí se vocês não assistiram, porque vocês estão com algum medo, algum receio, alguma coisa assim. E não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho para os próximos vídeos que serão feitos. E lembrando que eu estou procurando produzir mais conteúdo para o canal de volta agora. E eu ainda não tenho uma frequência exata, como eu já havia explicado no vídeo anterior. Mas, porém, contudo e todavia, eu vou trazer coisas novas aqui para o canal, sim. Inclusive para o Instagram. Eu tenho o Instagram do canal lá e eu vou colocar lá no Instagram, eu quero colocar as questões de coleção minha, dividir com vocês isso aqui, que ainda é pouquinha coisa, mas são coisas que eu quero mostrar para vocês e quero que vocês mandem coisas para mim, para a gente poder conversar e conhecer mais uns dos outros, beleza? Muito obrigado por ficar até o fim do vídeo e até o próximo. Tchau!